por aqui. Pronto, gravando. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à terceira edição do nosso Café Virtual. E hoje a gente vai ter uma entrevista com 3 pessoas muito legais, muito massas, super influentes aqui em Dublin e que vão contar pra gente um pouco da vida delas, de como foi chegar aqui em Dublin, como foi decidir vir para Dublin, quais foram as dificuldades que elas tiveram, que ainda têm, quais foram os caminhos que elas encontraram, que eu acho que todos nós passamos por isso, né? A ideia exatamente dessa live é a gente se enxergar nessas situações e perceber que a gente tem caminhos para percorrer que podem ser melhores, né? E aí muitas vezes isso ajuda a abrir muitas portas para a gente, como aconteceu comigo também, eu acredito que com mais pessoas aqui do grupo. A gente vai abrir para perguntas para vocês no final, então vão mandando as perguntas no chat durante a live. A gente já vai recolhendo essas perguntas e no final a gente vai fazer essas perguntas para as meninas, né, conforme vocês redigirem aí. No final também a gente vai mandar um link de avaliação, uma avaliação de satisfação aqui para vocês. E esse link é muito importante para a gente, pessoal, porque a gente consegue medir se a gente está num caminho certo, que realmente ajudar vocês ou não, de ajudar a comunidade brasileira que está fora do Brasil, Dublin, Europa como um todo, ou qualquer outro lugar, né, que esteja assistindo a gente, ou até mesmo brasileiros que estejam no Brasil e estejam pensando em vir para cá. Então, a nossa ideia, o nosso propósito com o grupo do Café Virtual é exatamente esse, que é trazer assuntos para cá que a gente possa contribuir cada vez mais com a nossa comunidade, que tem vários momentos de dificuldade, né? Resolve morar em outro país. E dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente com relação ao sorteio. A gente vem fazendo sorteios todas as lives, ao final das lives. Dessa vez nós não vamos fazer exatamente no final dessa live. A gente vai fazer um sorteio durante a semana na nossa página do Instagram. E vão ter algumas regras. A primeira regra é ter participado aqui da nossa live hoje. Na sequência, ter respondido a pesquisa de satisfação. Então, obviamente, se você participou da live, você vai ter o link, né, para receber a pesquisa de satisfação. Comentar nesse post do sorteio, marcando um amigo também para seguir o nosso grupo e curtir também a página da Candy. Candy, como é o nome da sua página mesmo? É o Help Me? Não. Peraí, nem eu sei direito. No Instagram vai ter. Vai ter. Mas assim, no Instagram é Candy Maia _consultancy e no Facebook é só Candy Maia ou Candy Help Me. A gente vai colocar lá no anunciado, né, do sorteio, tudo bonitinho. E o que a gente vai sortear? A gente vai sortear uma análise de perfil DISC, né, que eu vou fazer com a pessoa que ganhar. A gente vai fazer o sorteio depois. E 2 power banks da consultoria da Candy. Então, deixa você cheio de energia. Exatamente. Eu não sou Nescau, mas olha, energia que dá gosto. Para quem não sabe o que é uma análise de perfil, diz que a gente vai acabar falando um pouco sobre isso durante a live, então fiquem atentos aí. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela rapidinho aqui com vocês, para fazer uma abertura rapidinho. E aí a gente já vai partir para as entrevistas. Todo mundo consegue ver minha tela aí, gente? Consegue. Sim. Então, vamos lá. Então, bem-vindos novamente à terceira edição. Hoje, a nossa ideia é trabalhar o Quebrando Tabus e Inspirando Gerações, né? Falar um pouco sobre intercâmbio, sair da zona de conforto, mudança de carreira ou não. Vocês vão ver que algumas das meninas continuam firmes e fortes com o que elas gostam, outras deram uma incrementada aí. E os propósitos de vida aqui, né? Fora da nossa casa, fora do Brasil. A programação de hoje, então, a abertura que a gente está fazendo agora, as entrevistas, né, que vai acontecer agora a entrevista com a Maia Morim, a Jéssica Vendrami e a Tamiris Petrangelo. Na sequência, a gente vai abrir para perguntas e respostas pelo chat, então lembrando novamente, pessoal, escrevam pelo chat conforme for acontecendo a live, que a gente vai recolhendo essas perguntas para fazer no final. E, por fim, a gente vai dar os últimos recadinhos e até a próxima, ok? Então, vamos lá. Antes de começar, eu quero contar para vocês que a gente tem um café quentinho nas redes sociais, então a gente já tem nossas páginas também, que é onde a gente vai fazer o sorteio. Então, no Instagram, né, Café Virtual _Dublin.
No Facebook vocês encontram a gente como Café Virtual e tem o Twitter também, né? Café Virtual Dublin. Então segue a gente lá e fiquem aí atentos com mais novidades que a gente vai trazer para vocês ao longo do ano. A gente tem mais quanto tempo? Mais 3 meses, né? E o que é legal é a gente estar com o propósito de fazer uma live por mês. Então, a gente vai anunciar para vocês novos assuntos, pessoas que a gente pode convidar a trazer para cá. Então, por isso que é legal que vocês respondam também a pesquisa de satisfação, para que a gente entenda como é que a gente pode ajudar ainda mais a nossa comunidade aqui, ok? E aqui eu apresento para vocês o nosso time. Então, a gente tem a Tati Campos, a Tamires Petrangelo, que vai estar com a gente hoje na entrevista, a Jéssica Vendrame, que também vai estar com a gente na entrevista, o Jura, que está aqui com a gente, a Candy Maia, a Karine, eu, que vos falo, e a nossa convidada especial de hoje, a Maia Amorim. Então, sejam muito bem-vindos e vamos começar. Antes de qualquer coisa, meninas entrevistadas de hoje, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal conhecer um pouquinho de vocês, tá? Podemos começar com a nossa convidada, Maia Fernandes? Opa, vamos lá. Então, vou tentar falar aqui bem rápido. Eu sou Maiara Fernandes, mas aqui na Irlanda eu fiquei conhecida como Maia, porque era muito difícil deles pronunciarem meu nome corretamente. Então, ficou essa versão curta do meu nome, Maia. Eu sou graduada em comunicação, sou jornalista por formação, tenho praticamente 10 anos de experiência no Brasil com comunicação. Aí vim para a Irlanda e tive que dar alguns mortais carpados duplos por aqui. Nesses mortais carpados duplos eu trabalhei com várias coisas nos meus primeiros 3 anos. Depois eu comecei a trabalhar como suporte técnico de tecnologia. Isso, eu nunca trabalhei com isso, eu não fazia a menor ideia de como trabalhar com isso, mas trabalhei aqui por mais de 2 anos para grandes multinacionais. Até eu descobri que eu realmente gostaria de uma coisa que tivesse mais a ver comigo. E aí eu comecei a trabalhar com RH. Tive o prazer de trabalhar para a Microsoft, para o Trinity College Dublin, onde eu recrutava. Trabalhei como recrutadora e migrei agora para a área de RH. Eu sei que recrutamento, para a maioria das pessoas, entendem como RH, mas existe uma certa diferença aqui na Irlanda. Então, eu estou hoje mais conectada com o RH, numa empresa chamada Autodesk, que é para quem conhece e não conhece pelo nome, o produto mais conhecido deles é o AutoCAD, que é um software de engenharia, de arquitetura. E eu sou muito apaixonada pela empresa que eu trabalho hoje. Sou muito apaixonada por psicologia. Então, apesar de eu ser formada em comunicação, eu hoje estudo muito, a minha área de pesquisa é em psicologia positiva. E estou aí, próximo ano eu vou começar o desafio de fazer psicologia. Tenho feito vários cursos, entre eles DISC, vou fazer agora muito em breve do PNL, né, Grazi? Muito em breve. Legal. E tem vários outros cursos que eu ando fazendo aqui na Irlanda, inclusive na área de bem-estar, né, well-being, que é um dos ramos do que eu trabalho hoje dentro do Autodesk. Então, eu trabalho com RH e o well-being dentro do escritório aqui de Dublin. E eu trabalho também para outros países. Então, um resumão de quem sou eu é isso aí. Maia, primeiramente, obrigada pelo convite. Viu? Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Vai ser muito especial essa live hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá, Jé. Se apresenta pra gente. Jéssica Vendrame falando. Tá no mudo. Alguém desmuta a Jéssica, por favor. Será que eu consigo aqui desmutar a Jéssica? Mute, vai lá. Consegui. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora acho que foi. Bom, gente, meu nome é Jéssica Vendrame. Eu, ao contrário da Maia, sempre trabalhei na área era mais recrutamento no Brasil, mas aqui também eu acabei mudando agora um pouco mais para a área de RH, que é a área que eu gosto mais a parte de humanas. Hoje eu trabalho na Accenture. Iniciei na parte de recrutamento para um dos maiores clientes dele. E agora eu estou trabalhando dentro do cliente mais focado na parte de recursos humanos. No Brasil, empresas como HP, uma empresa de call center da Claro, mas o meu background sempre foi voltado à área de RH e recrutamento, e era uma das coisas que eu queria realmente ter uma experiência internacional, né? Então,
eu não fugi muito da área. Eu acho que eu tenho o mesmo caminho aí. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Beleza, obrigada, Jéssica. Tamiris, fala com a gente. Oi, gente. Bom, eu sou a Tamires. Eu acho que ficou engraçado as apresentações que elas ficaram em ordem de tempo de Irlanda, né? A Maia tem mais tempo, depois vem a Jéssica e depois sou eu. Então, acho que o legal é que vai ser que a gente vai passar essa visão, né? De quem tem já muito tempo, quem tá ali, vamos dizer, no meio do caminho vai a Jéssica e eu sou recém-chegada, vamos dizer assim, né? Vou fazer 2 anos em fevereiro do ano que vem ainda, então eu tenho 1 ano e alguns meses. Bom, eu sou formada em administração e também fiz uma faculdade de tecnólogo em recursos humanos. Trabalhei a minha vida inteira em recursos humanos, é o que eu gosto de fazer. E na Irlanda tive aí algumas experiências, enfim, que reforçaram o quanto eu gosto da área. Hoje, atualmente, eu trabalho numa escola de inglês, de intercâmbios, a Seda College, e eu faço atualmente alguns trabalhos aí diferentes da minha área, né? Mas eu vou explicar mais para vocês. Mas fui me descobrindo também. Então, eu vou contar mais para vocês daqui a pouquinho nas perguntas. Legal, obrigada, Tamiris, obrigada, Jéssica, também. E vamos lá, então, meninas, vamos bater um papo aqui. Como é que foi para vocês quando vocês decidiram vir para a Irlanda? Qual era a intenção de vocês? Vocês já pensaram em vir para cá para morar fora do Brasil? Ou a princípio vocês vinham só para estudar inglês e depois pensavam em voltar para o Brasil? Como é que foi isso para vocês? E aí, fiquem à vontade para falar, Maia, Jéssica, Tamiris, como vocês preferirem. Eu não queria ficar no frio de jeito nenhum. A minha ideia era ficar 8 meses e voltar embora para o calor do Brasil. Mas a vida não quis assim. Então, nos meus primeiros 8 meses, eu renovei, porque eu senti que meu inglês ainda não estava bom, mas eu renovei não com a intenção de ficar novamente, era com a intenção de realmente voltar com o inglês afiado do Brasil, de conseguir uma oportunidade em uma multinacional. Mas isso nunca aconteceu, então eu acabei ficando por aqui mesmo. Mas a minha intenção principal era só ficar os 8 meses, tanto que quando eu vim, eu já estava procurando emprego para quando eu voltasse, para você ter uma ideia, porque eu não queria ficar no frio de jeito nenhum, mas cá estou, 3 anos. E aí, Maia? Para mim, eu vim certeza que eu ia voltar. Eu vim para cá, meu employer, inclusive, chegou a me dar dinheiro, falou que meu emprego estava lá. Várias vezes, até hoje, ela ainda manda mensagem, dizendo, tipo, agora eu desisti, acho que você não volta mais, não. Mas já estava tudo certo que eu iria voltar. Então, eu cheguei na Irlanda em 2012, e em 2014 teve o World Cup, né? Então, minha ideia era vir para a Irlanda, aprender inglês de verdade, né, para poder trabalhar na Copa do Mundo, como jornalista. Então, esse era o meu plano. E eu achei que eu ia chegar aqui, ia passar 1 ano, ia voltar para o Brasil e ser professora de inglês. Né? Que é assim, 1 ano, 1 ano e meio no máximo, eu estar assim, dando aula de inglês. E, infelizmente, a evolução não é assim tão rápida. Pelo menos não para todo mundo. Eu acho que eu sou acho que meu nível de evolução é nível mediano. Eu vi muita gente muito pior que o meu nível, né, a minha evolução, e eu vi gente que realmente foi assim, super prodígio, que em muito pouco tempo o inglês eles melhoraram muito mais que o meu, mas eu acho que eu tô entre o médio e até um bonzinho, assim, eu acho que eu aprendi relativamente rápido, até porque eu gosto muito de falar, então eu nunca tive problema de falar. Então eu achei que eu ia chegar aqui, passar 1 ano e meio ou 2 no máximo, voltar para o Brasil e ir direto para a bancada do Jornal Nacional. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Tava tudo certo na minha cabeça. Eu tinha plano já, eu estudei, passei um tempo estudando, passei em alguns concursos no Brasil para a polícia. Fiz vários concursos, eu queria trabalhar como assistente, como assessoria de imprensa da polícia. Então, para todos esses concursos você precisa de inglês e para o trabalho também você precisa. Então, já estava tudo arquitetado na minha cabeça que eu iria voltar para o Brasil, mas Cá estou. Quase 9 anos depois, aqui ainda estou eu. Muito bom. E você, Tami? Tá muda também? As pessoas ficam mutando você, Tami. Por quê, gente? Vou deixar aberto. Não, a Tami desmutei ela.
Não muda Então, de mas novo, entrou não. de novo. Bom, enfim. Bom, eu vim para Irlanda como estudante, então a ideia era ficar um ano. Enfim, vendo como seriam as oportunidades da Irlanda, a ideia era ser estudante e nesse um ano e meio, eu consegui fazer algum curso e voltar para o Brasil, sim, com algo acrescentado, vamos dizer assim, no meu currículo. E aí, no fim das contas, eu já não fui mais estudante por um tempo. Quer dizer, eu fui estudante por 7 meses e aí eu tive aí alterações, mudanças muito boas no meu visto. Então, né, até é um assunto que a gente não vai entrar agora, mas existe alguns vistos para você estar na Irlanda, né? Então, um deles é o de estudante, que é o que muita gente entra. E aí, depois eu peguei um visto como esposa de quem tem trabalho com visto de trabalho, né? Então, vamos dizer assim, a gente não vai entrar no detalhe agora. Então, eu tive essa alteração no meu visto, e agora quer dizer, agora eu não preciso mais de visto, porque eu consegui reconhecer a minha cidadania italiana. Então, só para vocês entenderem aí que existem N caminhos para estar na Irlanda hoje. Mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas só para vocês entenderem um pouquinho como funciona. E agora vai ficar, Tami. A ideia Agora eu vou ficar. Agora eu não sei. Legal. E falando disso, né, de vir para cá, se vem para estudar, se vem para morar, o que acontece, ficou, não ficou, enfim, uma coisa que é bem legal da gente conversar aqui é a nossa cabeça, né? Como é que era, meninas, a cabeça de vocês lá no Brasil? Vocês acham que mudou alguma coisa depois que vieram para cá? Como é que era? Vocês pensavam como? Nossa, eu vou chegar lá e vou bombar, já vou começar a trabalhar, meu inglês vocês estavam falando, né? Meu inglês vai ficar muito foda daqui a um ano, eu vou chegar dando aula de inglês, e a gente viu que não é bem assim. Mas como é que era a cabeça de vocês no Brasil e como é que é hoje? Como é que foi depois que vieram para cá? Mudou muito? Como é que é isso? Posso responder essa primeiro? Pode. Eu, inclusive, já conversei isso com a Grazi, e ela adora quando eu falo isso, que assim, eu sempre, por vários motivos, claro, por eu ter tido acessos que talvez outras pessoas não tivessem, não sei, pelos estudos que eu tive no Brasil, pela minha família, eu sou de um interior do Rio Grande do Norte, para quem não conhece, que é no meio lá do Nordeste, e tive o prazer, a honra de nascer numa família relativamente influente, etc. Então, eu tive uma estrutura na minha vida. Então, assim, lá, quando você está no Brasil, você consegue entender tudo à sua volta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas quando você chega aqui, tudo é muito diferente. Então, no Brasil, tudo que eu quisesse fazer, eu conseguia fazer. Então, na minha cabeça, eu achava assim, que tudo só dependia de mim. Se eu quisesse fazer qualquer coisa no Brasil, se eu precisasse, sei lá, se eu quisesse dessa doida e quisesse fazer uma faculdade diferente, alguma coisa diferente, ou pedir as contas do trabalho para conseguir outra coisa, eu fazia e dava certo. Por vários motivos, porque eu não tinha medo de não ter dinheiro para pagar a conta, ou ficar sem comer, porque minha família, você sempre conhece alguém. Então, o seu network no Brasil também faz parte de várias outras coisas que não depende só de você, né? Então, os amigos da minha mãe, os amigos da faculdade, as pessoas do colégio. Então, a minha rede de conexões no Brasil era muito maior. E aí acabava facilitando, né, meus acessos, digamos assim, por N motivos. Então, na minha cabeça do Brasil, eu achava, só depende de mim. Então, quando eu chegar na Irlanda, eu vou arrasar. Quando eu chegar lá, quando eles descobrirem o meu talento, tudo que eu escolher vai estar, se dizer assim, vou chegar lá e vou fazer e vai dar certo. Quando eles me descobrirem, né? Quando eles me descobrirem. E a gente vê os casos de sucesso aqui na Irlanda, e na internet, né, no YouTube e tal, e a gente só vê o resultado, né? A gente não vê a história toda da pessoa. Então, você meio que acha assim, então é possível. Então, quando eu chegar lá, já vou bombar e vai dar tudo certo. E, infelizmente, o caminho é bem árduo, demora um pouco, não é do jeito que você planeja. É importante planejar e pensar nas possibilidades, mas é importante demais guardar na cabeça que vai ser diferente e vai ser mais difícil do que você imagina.
Mas pode dar certo, sim. Pode dar certo. Inclusive, dá até mais certo do que você planejou. Porque eu planejava vir para cá e trabalhar com comunicação. Aqui o mercado de comunicação é muito pequeno, é tudo ligado para o governo. E quando eu tinha 20 anos, era ótimo trabalhar todo final de semana, feriado, festa. Mas hoje, casada, com meus quase 40, eu já não gosto disso. E aí acabou que eu uso todas as habilidades, as coisas que eu aprendi na minha profissão, né, nos meus 10 anos aí trabalhando como comunicação, com a minha graduação, só que eu estou usando para uma outra coisa, para um corporativo, que já era meu plano, né? Meu plano no Brasil era trabalhar, era passar e ser assessora de comunicação de empresas. Então, eu meio que sem querer querendo, acabei pegando uma coisa que eu gosto até mais do que eu gostaria de estar trabalhando. Então, hoje eu sou muito realizada, mas não faço o que eu planejei lá no Brasil. Eu faço uma outra coisa e deu mais certo do que eu planejava. Legal. Mas não necessariamente do mesmo jeito. Legal, obrigada, Maia. E você, Jéssica, como é que foi isso? Eu acho que para mim o que mais mudou foi que eu mudei como pessoa foi a questão do preconceito que a gente tem no Brasil, né, de algumas coisas. Então, eu acho que aqui, né, até assim, eu falo com muitas pessoas que às vezes acreditam, e até foi esse o motivo que a gente escolheu o tema da live, falar como é o mercado aqui. Eles vão me julgar porque eu sou brasileira, porque eu tenho uma outra experiência, eu tenho um outro background, ou porque... Não. Uma vez eu vi numa live do E-Dublin, o rapaz da imigração falando por que brasileiro se subestima tanto, né? Se você tem uma faculdade, é uma faculdade, não interessa onde você fez. Se você tem experiência, é uma experiência, não interessa de onde você adquiriu isso. E a mesma coisa aqui com o subemprego. Então, eu tinha muito um preconceito de, eu estudei a vida toda, vou lá trabalhar de cleaner, eu vou lá trabalhar de babá, eu vou lá trabalhar... Enfim, eu trabalhei 2 anos aqui com babá, quase 2 anos, e para mim foi um aprendizado muito grande mesmo, assim, uma imersão na cultura, uma imersão, assim, de entender o porquê que eu queria que minha vida se estabilizasse aqui. E vários outros motivos, assim, eu passei a dar mais valor a qualquer emprego, não interessa qual emprego seja. Então, muitas vezes, até quando as pessoas me pedem ajuda com currículo, essas coisas, eu não vou colocar que eu trabalhei. Não, por que não? Aqui, a mentalidade das pessoas é muito diferente do que a gente tem no Brasil. E eu sou muito grata por isso, porque eu acho que isso foi um conceito que eu mudei muito. Assim, se eu falar qual foi a minha maior mudança, quando eu, assim, do tempo que eu estou aqui, eu acho que foi dessa questão do preconceito de trabalho, de qualquer trabalho ser válido, de a gente realmente se valorizar nesse sentido. Obrigada, Jé. Eu acho bem legal você comentar isso. Ontem a gente estava falando disso, né? Como a nossa cabeça muda mesmo com relação a essa questão do que a gente chama de subemprego aqui, né? Que eu acho que a nossa realidade no Brasil é bem diferente, porque uma pessoa que trabalha no Brasil com esses subempregos que a gente tem aqui, de fato ganham muito menos, né? E aqui não, aqui a gente tem um salário legal. Eu conheço pessoa que trabalha com cleaner, chega a ganhar 15 euros a hora, até mais, 16 euros a hora, né? Não é qualquer emprego que você encontra um trabalho aqui para ganhar isso. E aquela coisa que a gente estava falando, né? Às vezes a gente encontra alguém, o que você faz? Eu sou cleaner. Pô, não dá nem pra gente sair final de semana. Não, mas não trabalho no final de semana. Pô, que legal, cara, tu não trabalha no final de semana, que a gente vibra com isso, né? Nem mais estresse pra casa, né? Exatamente. E você, Tami? Como é que era a sua cabeça lá no Brasil? Você acha que mudou muito? Nossa, demais, mudou muito. Primeiro que eu achava que a gente sempre pensa que o sonho é muito difícil, muito impossível de acontecer, né? Então a primeira coisa que aconteceu foi, ele é possível, né? Você tem que se organizar, enfim, e querer, principalmente. Então acho que eu percebi que sim, é possível você criar um sonho e ir atrás dele e ser conquistado. Isso já foi demais para mim. Outras coisas que mudaram, quando as meninas falaram em relação ao emprego, né? A gente sempre tem, né? Por mais que você veja, estude, enfim, você fala, não, eu vou com a cabeça aberta para ter um subemprego, enfim, fazer qualquer coisa que der, eu estava aberto para isso. Mas a gente sabe que o primeiro vai ser difícil, que você vai dar aquela, poxa, eu tinha um trabalho no escritório, né? Agora eu tô fazendo isso. Mas faz muito parte do seu desenvolvimento, do seu open mind, sabe? Então, como a Jéssica
Jéssica falou, eu também. Hoje eu tenho uma... Sei lá, eu olho as pessoas que estão ali fazendo aquele trabalho e falo, poxa, realmente, eu valorizo mais e eu entendo, sabe? E em contrapartida, poxa, essas pessoas têm uma qualidade de vida até melhor que a gente, porque não leva estresse para casa, né? Que nem você falou, Grazi, tem gente que não trabalha nem de final de semana. Então, assim, é um estilo que você vai decidir seguir para sua vida, sabe? Eu conheço pessoas, recentemente, eu conheci uma menina que ela até estava falando, olha, eu quero ser minder por um tempo bom aí, e eu gosto, e é isso, sabe? Não quero trabalhar em empresa, ela decidiu, e ok, sabe? Então, o que mais mudou na minha cabeça do Brasil para cá foi tirar essa estrutura que a gente tem de nasci, fiz um colégio, passei no vestibular, fiz uma pós, consegui um bom trabalho, morri, sabe? Generalizando. Então, vim para Irlanda me quebrou essa sequência da vida normal. E aí, assim, você pode ter feito tudo isso, faculdade, e agora se você quer ser babá por enquanto, sabe? Agora você quer ter um emprego diferente, agora você quer estudar, sei lá, matemática. Não sei, sabe? Eu acho que eu fiquei mais aberta por não ter um plano. Não tô falando que ninguém pode ter plano, que é vida louca, não é isso, tá, gente? Mas, assim, eu me desapeguei a essa questão de eu ter que estar naquela sequência, sabe? Certinha. Então, hoje eu acho que hoje eu até vivo mais a minha vida, pra ser bem sincera. Bem mais. Então, acho que essa é a grande diferença da Tamiris do Brasil pra Tamiris agora, pós-Irlanda. Ah, legal. Obrigada, Tami. E como é que foi para vocês quando vocês chegaram aqui, meninas? Eu confesso que quando eu cheguei, eu não foi um amor à primeira vista, não. Eu, a princípio, não tinha gostado. Eu realmente queria voltar para o Brasil depois dos meus 8 meses de período, né? De primeiro período aqui. Depois as coisas foram mudando. Mas e para vocês, como é que foi? Vocês amaram? Não gostaram? Vocês tiveram medo? Eu lembro que a Tami comentou comigo um negócio bem legal. A Tami e a Maia falaram um negócio bem legal comigo que voltaram a ser criança. Como é que é isso, menina? Foi isso mesmo. Eu me senti exatamente isso. E aí, quando você falou assim, vocês tinham a intenção de ficar quanto tempo na Irlanda? Quando eu cheguei aqui, eu falei, eu vou ficar 1 ano só. Porque eu tive esse sentimento de, eu nasci de novo. Aí entra naquela coisa que a Maia falou de networking. No Brasil, eu trabalhava como analista de treinamento. Então, assim, eu já tinha 6 anos já na empresa que eu trabalhava, enfim. Então, eu sabia exatamente, eu preciso disso para o meu trabalho. Eu sabia quem contatar. Eu sabia quais eram os amigos. Sei lá, eu quero fazer uma festa, eu sei para quem pedir sugestão. Eu quero, sei lá, comprar roupa. Então, assim, eu tinha muita gente para me ajudar em qualquer assunto que eu precisasse. E quando eu cheguei na Irlanda, eu falei, agora eu não tenho mais ninguém. Eu não sei nem o que eles comem. Eu não sei nem como é que compra as coisas no mercado. E então, assim, eu me senti que eu nasci de novo, porém, grande, com conta para pagar e não sabia falar a língua. Então, é bem, bem complicado. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu falei isso pra Grazi, isso abastecia minhas energias. Sabe quando você faz uma coisa que você gosta? Então, aquele desafio me enchia de energia, sabe? Então, tá bom, esse é o desafio, me dá medo. Poxa, às vezes eu fico triste, mas que legal, que diferente, sabe? Se eu estivesse no Brasil, eu ia estar com a minha mesma rotina, fazendo as mesmas coisas. E aí, Maia? Obrigada. Foi amor à primeira vista, literalmente, né? Porque eu conheci meu namorado depois de 25 dias que eu tava aqui. Com 5 meses depois a gente tava morando aqui, junto. Ó, então minha foi... canequinha é sua homenagem. Já teve um algo a mais aí nessa Irlanda. E como a também estava falando antes sobre os tipos diferentes de visto, que não é necessariamente o foco de hoje, mas foi como eu consegui o meu visto para ficar aqui até hoje. No momento, eu, inclusive, estou pegando minha cidadania portuguesa, mas nem precisa, porque eu já posso pegar minha cidadania irlandesa também, por causa do tempo. Mas eu consegui ficar aqui nos primeiros anos, 3 anos como estudante, e depois eu passei para o Stanford por causa do meu relacionamento. Então, foi amor à primeira vista, amei a Irlanda à primeira olhada, mas eu me identifico muito com a fala da Tami. Inclusive, é uma coisa muito interessante, porque antes da gente vir, eu estava me preparando para várias coisas, né? Vocês estavam falando sobre a história do subemprego. E eu estava me preparando, eu falava assim, não, chegar lá, eu tô tudo bem para trabalhar de subemprego. Olha, já era um preconceito meu, né? Tipo assim, não, eu estou tudo bem, sabe? Eu sou humilde o bastante para fazer isso.
E quando você chega aqui, você aprende de verdade que tá tudo bem mesmo. E você aprende que não é só você que está tudo bem com o trabalho, não. Você quer aquilo muito. Tipo, eu comemorei tanto o meu primeiro trabalho, sabe? Foi uma sensação tão boa. Você nunca mais vai olhar alguém trabalhando nessas atividades com o mesmo olhar. Exatamente. Sabe? Ver uma pessoa mais velha trabalhando em subempregos, antes eu nem via, antes eles eram invisíveis. Assim, não que eu não visse, né? Eu via, até tratava as pessoas com cortesia, mas eu É não outra imaginava cabeça, né? o calo, a dor no pé, a dor no corpo. Hoje, quando eu vejo, dá vontade de falar assim, não, pode deixar, deixa que eu limpo a mesa para você. Dá quase essa vontade de dizer isso. Então, assim, realmente você abre a cabeça para um monte de coisa e foi amor à primeira vista, mas passei por fases muito difíceis também. Teve muita coisa que eu não me preparei, eu não sabia, que a gente não sabe o que a gente não sabe, né? Uhum. Infelizmente. Então, essa história para mim foi muito difícil no início, não poder me comunicar. Falar sobre sentimentos é muito difícil quando você, no início, né, com o inglês. Falar do passado, explicar as coisas. Então, me lembro nos meus primeiros trabalhos, assim, tipo, eu trabalhei durante 1 ano e meio, mais ou menos, uma grande rede de bares e restaurantes daqui. E aí tinha os team meetings e todo mundo dava as opiniões e a minha cabeça borbulhando e eu tentando formular uma maneira bonita de falar, acabava não falando. Me frustrava. Olha, aquilo me fazia tanto mal, me Ainda sentia mais tão você de mal. comunicação. De comunicação, falo pelos cotovelos. Então, assim, foi challenge, foi bem difícil. Então, não imaginava que isso fosse ser tão difícil para mim. O clima daqui, eu achei que eu ia só amar, mas a questão de ser muito escuro por muito tempo, realmente afeta você mentalmente. Então, teve várias coisinhas assim que me afetaram, eu não sabia que iria afetar, mas isso não tirou o brilho do meu amor pela Irlanda, viu? Ainda amo muito, muito, muito mesmo. Que legal. E aí, Jé? Eu acho que eu também foi meio que um amor à primeira vista, assim. Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes em nenhum outro lugar de casa mesmo, assim. Toda vez que eu vou viajar, mesmo quando eu vou para um lugar legal, eu volto a falar assim, nossa, eu tô em casa agora. E era uma sensação que eu não tinha antes, assim, em outros lugares que eu morei, porque eu já morei em bastante, já mudei em 3 estados no Brasil. Mas eu nunca tinha tido essa sensação. Então, eu acho que eu também sou muito apaixonada pela Irlanda e os caminhos aqui, mesmo quando difícil, a gente sempre encontra muitas pessoas boas. Eu acho que isso também faz muita diferença e, de certa forma, a gente se sente mais acolhido. E aí, a gente também acaba se apaixonando pela nossa comunidade, né? Eu falo, é uma coisa que a gente vê o tanto que a gente pode fazer, o tanto que a gente se ajuda, sabe? Então, eu acho que isso me fez gostar mais da Irlanda, conhecer mais o próprio Brasil na Irlanda. Então, eu já tenho uma opinião, assim, diferente. A princípio, eu pensava em voltar, mas assim que eu estava aqui, eu senti que aqui era o meu lugar, de alguma Legal. forma. Que Uma prova legal. é esse encontro aqui, né? Numa sexta-feira à noite, todo mundo que podia estar fazendo qualquer outra coisa e está aqui querendo repassar a informação para os outros, né? Querendo ajudar as outras pessoas que estão também passaram por isso ou vão passar também. E como a Legal. gente sente nessa necessidade de ajudar, porque o processo é muito gratificante, mas o sofrimento é muito dolorido também. Sim. Então, como a gente quer, sabe, ajudar os outros a não sofrer tanto, ou a dar aquela informação de que, ei, é possível, não desiste não, porque a vista lá de cima é muito legal. Dá o Continua. caminho das pedras, né? Isso. Para quem entrou depois, gente, nós somos um grupo de amigos e o nosso propósito aqui é justamente fazer lives para ajudar a nossa comunidade brasileira que, de alguma forma, está fora do Brasil ou pensa em viver fora do Brasil, que seja para estudar ou que seja para morar realmente, né? Então, a ideia é a gente contar um pouco da nossa experiência para encorajar mesmo, para inspirar as pessoas e mostrar que existe um caminho, né? A gente só precisa saber como fazer. Então, cada um aqui teve o seu caminho, a gente está contando isso agora, mas existem caminhos mais fáceis aí que a gente pode seguir. E eu queria fazer uma pergunta agora para a Tami. Cada um tem a sua experiência, né? Quando decide tomar uma decisão como essa de morar fora ou somente fazer um intercâmbio e tudo mais. E a Tami tem uma história bem interessante relacionada a como foram os esforços dela para vir para a Irlanda. Ela até comentou alguma coisa de que
eu sempre tenho um sonho e eu acho que esse sonho, sempre acho que esse sonho não é possível, mas alguma coisa aconteceu ali que tudo mudou. Como é que foi isso, Tami? Conta pra gente. Bom, a minha vontade de morar fora começou quando eu fiz intercâmbio, há 5 anos atrás. E aí eu saí um pouquinho por um mês daquela bolha que eu vivia. Aí eu falei assim, poxa, o mundo é maior. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Tá, vamos lá. Mas, como a Grazi falou, pra mim parecia ser um sonho impossível. Imagina, morar fora. Não. É muito difícil. Como assim, né? Como que eu vou fazer? Onde que eu vou morar? Como que eu vou me planejar? Como que eu vou trabalhar? Enfim, aquilo pareceu muito impossível pra mim por quase 3 anos e meio. E eu compartilhava desse sentimento com meu marido. Acho que isso ajudou bastante também. Ele também tinha vontade, mas a gente nunca teve coragem, né? A gente sempre falava, eu quero morar, eu quero morar. Eu lembro até que eu tenho uma amiga e eu falava pra ela no meu trabalho, nossa, tinha vontade de morar fora. E ela falava assim, mas o que falta pra você fazer isso? Ela falava desse jeito. Eu falei, ah, não sei, é muito difícil. Muito difícil o quê? E aí ela dava uns tapas assim na cara de vez em quando. E aí, assim, a gente sempre falava. Até que eu fui, né, na despedida de um casal que estava indo para Irlanda. E aí eu, na verdade, não conhecia eles, eles eram amigos só do meu marido, e eu conheci eles lá na hora. E aí, na hora que eu vi, né, eu falei assim, ai, vocês vão. E aí é engraçado que nessas horas a gente se pega na pessoa, né? E a gente quer arrancar toda a informação possível. E aí eu lembro que eu fiquei assim, mas como que vocês guardaram dinheiro? Mas como que vocês decidiram? Mas é isso mesmo, né? E fiz várias perguntas e eles passaram uma tranquilidade, assim, sim, a gente só decidiu ir. Sim, deu para guardar o dinheiro. E eu falei, caramba. E aí a gente saiu dessa despedida, eu e meu marido, e a gente falou assim, não, a gente vai. E aí entrou a parte financeira, que era o que mais me preocupava. A gente tinha bons salários no Brasil, eu e meu marido, mas nunca sobrava. Estranho, né? Então, alguma coisa estava errada. E a gente falou assim, poxa, como que a gente vai se planejar para morar em outro país, sendo que a gente tem sobra de dinheiro, né? Então, o meu marido até chegou a partir desse momento, isso eu nem tinha contado para a Grazi, ele começou a se interessar mais por finanças, por conta desse planejamento que a gente fez pro intercâmbio. E ele fez alguns cursos, tá? Hoje ele tem bastante conhecimento disso e quem sabe isso vai virar a carreira dele nos próximos anos. Então, a gente começou a analisar os nossos custos. A Laia tá batendo palma. A gente começou a analisar os nossos custos e a partir daquele momento, acho que o que fez a gente guardar o dinheiro foi assim, eu não posso passar fome na Irlanda, né? Então, é melhor eu não pedir o iFood hoje, é melhor eu não comprar aquele sapato, porque eu não quero passar fome na Irlanda. E aí a gente começou a guardar. E aí aconteceu um negócio muito engraçado. A gente guardou muito dinheiro. Então, assim, a gente saiu de um dia a dia, de um casal que nunca... Dá vontade de rir pra caramba, né? A gente saiu de um casal que não conseguia guardar dinheiro para um casal que estava guardando muito. E aí a gente ficou assim, nossa, a gente não sabia que a gente tinha tanto poder assim de dinheiro, mas é planejamento. E aí, assim, demorou um pouquinho. Eu conheço pessoas que se planejarem mesmo menos tempo, mas a gente ficou 1 ano se planejando e a gente veio para Irlanda com tranquilidade, sabendo do que a gente estava fazendo e deu tudo certo. Mas a gente aprendeu vamos dizer, administrar o nosso dinheiro e a gente guarda essa regra até hoje. Então, assim, eu acho que você quer aprender a guardar dinheiro, tem um objetivo para ele. Legal. Tá vendo, gente? Nada é impossível, né? A gente fala assim, mas eu não consigo guardar dinheiro. Faz um planejamento que consegue sim. Né? Deixa de pedir o iFood. Come em casa. Faz comida, né? E, pô, legal. E ele tem uma página, né, Tami, no Instagram. Eu sigo ele. Eu sigo ele. Sim, ele tem uma página, sim. Legal. Mas ele tá estudando, assim, é bem bacana. Acho que manda o nome aí pra gente, legal, depois seguir. Depois eu mando. Manda no chat aí. Quem quiser também seguir o marido da Tami, manda aí no chat, que é bem legal. Eu sigo ele, é bem massa. Ele dá várias dicas legais. Eu preciso me organizar financeiramente. Vou pedir umas consultorias para ele. Ô, Maia, eu adoro realmente como você fala isso, porque eu me vejo em você, né? Quando você veio para cá, assim, antes de vir, eu sei quando você chegou e tal, você achou que fosse mais fácil conseguir emprego aqui na Irlanda, considerando seu background no Brasil? Porque eu achei, cara, eu achei que eu fosse bombar. Eu tinha certeza. Eu achei que eu vou chegar aqui e, tipo, em um mês eu ia estar trabalhando na minha área, bombando,
Mas não foi bem assim, não. Eu achava que só dependia de mim. Porque no Brasil era mais ou menos assim. Se eu me esforçasse um pouquinho mais, eu conseguia. Mas quando você vem para cá, como a gente falou antes, você tem que aprender tudo. Você tem que aprender a ler as pessoas, você tem que entender o que é que as pessoas estão dizendo. Você é grossa sem querer. Por exemplo, se alguém lhe pergunta uma coisa e você responde yes, ou responde no, você é mais educado. Você tem que dizer no, thanks, yes, please. Uhum. Então, são tantas coisas que você tem que aprender, você tem que rever ao redor, o formato que as empresas estão trabalhando, enfim, muita coisa. Eu achava que quando eu chegasse aqui eu ia bombar, ia estar tudo certo. Aí dei de cara logo com o mercado de comunicação aqui, que é péssimo. É muito pequeno e tudo conectado com o governo. Então, aqui para trabalhar com comunicação é quase impossível. Mas aí tem um lado bom de você fazer um intercâmbio, né? De você morar fora e ter contato com outras culturas. É que o seu campo de visão amplia muito. Então, o que você achava que só existia nascer, crescer, se desenvolver, né, casar, fazer a graduação e morrer, você começa a ver que primeiro que você não precisa seguir a ordem, primeiro que você não precisa passar por nenhuma dessas ordens, depois você descobre que tem um monte de outras opções, então você começa a realmente expandir a sua visão de mundo e começa realmente a ter mais, eu acredito, né, mais realização em tudo que você faz. E aí vem uma desconstrução muito grande, né? Que é aquela história do que no Brasil eu gostava de dizer assim que a maioria das pessoas que eu conheço, elas são muito frustradas. Ou muitas pessoas que eu conheço são muito frustradas, financeiramente, amorosamente, em vários setores. Mas eles criam uma ideia, né, na cabecinha deles, que era o que deveria existir, e aí eles ficam frustrados de não ter aquilo. É uma vida meio Instagram, né? Você fica achando que o certo é ter aquela vida perfeita do Instagram, mas a vida dele não tá como a vida do Instagram. Uhum. Eu fico imaginando, se eu tivesse hoje no Brasil, com o salário que eu ganhava, como eu ia conseguir guardar dinheiro? Como eu ia ter uma vida muito melhor do que a que eu tinha quando eu estava lá? Porque eu não tinha organização financeira no Brasil, eu não tinha, meus sonhos eram muito focados no que os outros iriam achar. Hoje eu já tenho uma consciência muito maior né, de autoconhecimento. Então, assim, enfim, muita coisa mudou e eu tenho muita felicidade de ter conseguido alcançar as coisas que eu queria, porque foi realmente muito mais difícil do que eu imaginava. Eu pensava que eu ia chegar aqui e ia bombar. Não é assim. É muito mais difícil. Aqui eu costumo dizer assim, você tá aqui, você quer chegar aqui, né? Qual que é o caminho? É assim. Uhum. No Brasil era assim para mim. Aqui é assim, você tá aqui, você quer chegar ali? Então você vai aqui, vai ali, sai, dá umas 3 voltas, aí dá mais umas voltas assim, aí dá mais umas rodopiadas, e aí talvez no momento você vai chegar Aí lá. tem uma pedrona na frente. Ou até você vai descobrir que você não quer chegar mais aqui. Você quer Isso é chegar muito aqui. importante. Você pode descobrir isso. E aí você Outros descobre caminhos, que isso aqui não é uma coisa que ele fazer bem, o que faz bem para você é isso aqui. E é isso que é mágico, assim, é porque você vem com aquela ideia fechada de eu quero esse caminho. Não é assim, você tem que dar muitas outras voltas e descobrir outros caminhos e ser flexível para alcançar, para chegar onde você quer. Alguns casos são bem possíveis, como a gente vê como é quem quer trabalhar com RH, por exemplo. Algumas outras áreas são mais difíceis ou algumas são quase impossíveis, como é a de comunicação. Então, depende de caso a caso, depende de pessoa por pessoa, de experiência por experiência, muda muito. Algumas pessoas eu acho que é fácil mesmo chegar aqui e já trabalhar na área. Algumas outras áreas são um pouco mais difíceis e tem outras áreas que são quase impossíveis. Assim, a gente fala muito sobre a área de TI, né? Uhum. Tem muita gente que eu vejo, muita mesmo, que eu vejo que já vem até com tudo pago pela empresa. Exatamente. Mas dentro de TI é uma área muito grande. Então, tem outras pessoas que eu vejo aqui, sabe, tentando muito difícil, né? E não consegue. Uhum. Então, não dá para você dizer... É relativo, né? Exato. É muito relativo, assim, depende muito de muita coisa. Eu costumo dizer que morar fora, de uma certa forma, é uma desconstrução, né? Eu me desconstruí totalmente
E hoje eu sou uma Grazi completamente diferente de quando eu morava no Brasil. Muita coisa mudou e muita coisa mudou para melhor, né? E aí eu queria saber de vocês, meninas, qual foi a maior mudança que a Irlanda trouxe para vocês? Vamos começar pela Jéssica, que não falou ainda. Não, a maior mudança eu acho que foi aquilo mesmo que eu comentei, mesmo como pessoa, assim, alguns preconceitos que eu tinha. Para mim também não foi muito fácil de se recolocar na área. Eu achava que seria mais fácil, né? Quando eu voltei, eu também tirei a cidadania italiana, porque eu pesquisei, né? Como a Maia falou, o que eu fiz, assim, foi fazer muitos contatos, sabe? O máximo que eu podia, entender quais eram as minhas possibilidades de entrar na área. Eu tinha visto que era quase impossível eu conseguir um visto de trabalho na minha área. Então, eu acho que é a primeira dica para quem está realmente buscando, enfim, entender as suas possibilidades, né? E às vezes, que nem a Maia falou, você vai se redescobrir. No meu caso, eu tinha muito determinado na minha cabeça que eu amo o que eu faço. Eu sempre amei, eu sempre fui apaixonada. Isso foi uma coisa que nunca mudou. E o único motivo que me falaria assim, já eu faria voltar para o Brasil, é o fato de eu não tivesse como trabalhar na minha área aqui. Então, eu fui descobrindo os caminhos, e eu acho que eu me descobri muito nesse sentido de determinação mesmo, que muitas vezes, até quando algumas pessoas falavam para mim, não, mas é difícil, não sei o quê, você vai ter que demorar muito tempo, eu falava, não, se os outros conseguiram, eu vou conseguir também, porque não? Tipo, quando eu descobri o grupo, né, o grupo de RH eu acho que me deu um despertar realmente nesse sentido, porque chegou um momento de eu achar que eu ia desistir, que eu falei, eu cheguei a conversar com meu namorado, falei assim, se eu não arranjar um trabalho até dezembro, eu vou voltar para o Brasil, porque era realmente a única coisa que me faria voltar. E aí, quando eu vi o grupo realmente, e eu vi quantas pessoas que já estavam lá, eu vi que era possível, eu estudei todas as possibilidades, a minha determinação, que eu nem sabia que eu tinha, eu dei um jeito, sabe? Foram 4 meses, mais ou menos, para eu me recolocar na área. Mas, assim, eu sou muito grata aos nãos que eu levei, né? Assim, as pessoas que eu encontrei. A Maia também, eu falo, foi uma delas. Já teve várias vezes. Eu lembro uma entrevista da Microsoft que eu chorei com a Maia. Eu falei, eu não passei de novo. Mas, assim, o caminho não é fácil. Mas a gente se redescobre. Eu acho que eu não sabia da determinação que eu tinha até não vivenciar tudo isso aqui na Irlanda para me recolocar na área. Legal. E você, Tami? Olha, para mim a maior mudança, eu já falei, né, que é sair dessa sequência da nossa vida que a gente tem de nasce, faz faculdade, arranja um bom emprego e fica nele. Então isso já não tem mais na minha cabeça. Acho que eu já tô bem assim, cabeça aberta para qualquer coisa que vier. E independente também, a gente tem uma questão com a idade, né? A gente acha que quanto mais velho a gente tá, mais estabilizado a gente tem que ter. Só que aí a nossa ideia de estabilizada é que tá errada na cabeça, né? A gente acha que às vezes ter um emprego, sei lá, às vezes ter um emprego de concurso público é uma ideia de estabilidade, não é exatamente isso. Pode acontecer N coisas. Então eu fiquei mais cabeça aberta para planos diferentes, sabe? Do comum. Flexibilidade, né, Tami? Estava comentando. Possibilidades, isso. Flexibilidade. E aí também outra coisa que trouxe é que eu não tenho mais apego aonde eu moro. Como eu posso explicar isso? Hoje, se eu ver uma Não oportunidade... tem mais raiz. Se eu ver uma oportunidade de, sei lá, mudar, sair da Irlanda, por exemplo, eu adoro a Irlanda, amo a Irlanda, mas se eu ver uma oportunidade que, enfim, encaixa aí nos meus propósitos, nos meus gostos, eu vou, porque eu não tenho apego mais, sabe? E isso era muito difícil, isso era uma das coisas que me prendia no Brasil. Poxa, mas eu vou sair daqui. Então, assim, hoje o meu único apego é o Brasil, porque minha família tá lá, as pessoas mais importantes da minha vida estão lá, mas em mais nenhum outro lugar. Então hoje eu não tenho mais isso, sabe? Hoje eu vou para qualquer lugar, eu me sinto bem livre, assim, sabe? Então acho que isso foi uma das coisas que morar fora me trouxe sei lá, essa liberdade. Legal. E você, Maia? Eu tenho 2 coisas que eu queria compartilhar. Uma é o sentimento que eu ganhei de fome eu não morro mais em canto nenhum. Pode acontecer o que for, de fome eu não morro mais. Tipo, eu sei me virar. Eu realmente aprendi isso. Assim, eu aprendi a
me reinventar, me virar, enfim. E por conta dessas coisas e dessas experiências que eu tive que me fez reaprender a me virar, a questão do autoconhecimento. E eu sei que hoje é trend, né? Tá falando sobre autoconhecimento. Mas eu falo de autoconhecimento mesmo, assim, de autoconhecimento profundo, sabe? Que você só adquire realmente com muita experiência de vida e com algumas guias, algumas pessoas que lhe ajudam. Para mim, o grande divisor de águas na minha vida foi um DISC que eu fiz. Inclusive fiz, para quem não conhece, para quem está aqui pela primeira vez ou não conhece a gente, nós somos todos profissionais de RH e nós nos conhecemos num grupo de RH. Desse grupo de RH nasceu esse bebê que eu acho lindo, o bebezinho, que é o Café Virtual. Então, mas nós todos temos esse outro grupo também, que é um grupo de RH. E nesse grupo de RH, eu conheci um profissional super talentoso, mais de 10 anos de RH no Brasil, chamado Thiago, que hoje, inclusive, está trabalhando no Head Count, no Head Officer, em Paris, na França, vive mandando vídeo assim, deixando tudo com inveja. E ele deu um DISC aqui na Irlanda, né? Ele apresentou um curso de DISC. E tinha várias coisas que eu já estava buscando na minha vida entender. E quando eu fiz esse treinamento com ele, foi assim, foram muitos estalos, assim, foi muita coisa que eu aprendi, eu fiz muita eureka, sabe? Aquela sensação do, cara, é isso. Então é assim que a minha mente funciona. Eu nunca imaginei que eu não conseguia entender os outros, porque os outros pensam de forma diferente. E tudo que eu faço na minha vida, eu faço em sentimentos. Eu sou uma pessoa muito emotiva, de muitos sentimentos. Então eu sempre achava assim, ela não gosta de mim. Ou ele não gosta de mim. Quando eu fiz o DISC, eu comecei a entender. Eu fiz, cara, que eureka. Nós somos pessoas que temos pensamentos diferentes. Então, tem alguns grupos que são tão distantes do meu que é difícil para mim entender, porque eu não vou nunca conseguir entender como que funciona aquele tipo de cabeça, etc. Então, assim, é difícil explicar aqui, num negócio muito curto, mas foi um divisor de águas na minha vida. Depois do DISC, eu realmente comecei a devorar muita coisa relativa a isso, e foi onde eu comecei realmente a pesquisar mais sobre psicologia positiva, sobre a ferramenta do DISC. Fiz outras ferramentas também de comportamental behavior e, enfim, foi um divisor de águas e foi autoconhecimento, mas não autoconhecimento que as pessoas ficam falando assim porque é trend, né? Eu falo de autoconhecimento mesmo, de se aprofundar, fazer terapia e tentar se entender, sabe? Realmente buscar ser uma pessoa que não está fazendo, ou tentar não ser influenciada pelos bias que a gente tem, né? Ficar realmente desafiando os meus bias o tempo todo, né? Meus viés inconscientes o tempo todo. A gente não tem jeito, né? A gente tá falando em português e bota as palavras em inglês, não tem jeito. Então é isso. Então, autoconhecimento foi a grande mudança e eu sou muito apaixonada e muito grata pelo DISC, que foi realmente, eu acredito que foi um divisor de águas na minha vida. Legal. É legal você falar isso, Maia, porque o pessoal, quem não estava aqui no início da live, eu falei que a gente vai sortear essa semana na nossa página do Instagram uma análise de perfil comportamental DISC, né? Eu vou fazer com a pessoa que ganhar, e a gente vai também sortear mais 2 power banks da consultoria da nossa amiga Candy também, que faz parte do grupo. E eu também concordo com a Maia que autoconhecimento é extremamente importante, principalmente quando você se encontra numa situação que você nova, né? Que você ainda não passou por isso. E se conhecer para entender o porquê você está sentindo aquilo, o porquê você está pensando daquela forma, as pessoas ao seu redor, porque quando você se conhece e você sabe os caminhos, você começa a reparar nas outras pessoas também, né, Maia? E isso ajuda você a melhorar o relacionamento, inclusive com pessoas que às vezes você não entende e você passa a entender. Eu acho legal também quando você conta sobre quando você foi analisar suas fortalezas também, Maia. A gente podia até divulgar aquele link que você passa sempre pra gente, que é um teste, pessoal, que você faz e você descobre quais são os seus pontos fortes, né? E aí você consegue entender como que você pode fortalecer ainda mais isso, né? Pois é, por conta disso, por conta dessa mudança, assim, dessa porta gigante que abriu na minha vida. Inclusive, eu e Najara, que é uma outra pessoa do grupo de RH, nós começamos um projeto chamado Singular, onde... É lindo também.
onde a gente tem um subprojeto, digamos, dentro dele. É um projeto falando sobre diversidade e bem-estar. E nele, a minha parte é a parte de bem-estar, onde eu tento ajudar as pessoas a ter o básico do conhecimento, de autoconhecimento. Então, eu explico um pouquinho sobre a cabeça, né, como a nossa cabeça funciona, e dou um pouquinho do caminho das pedras para as pessoas começarem um autoconhecimento, e eu dou esse link também. Posso passar assim para vocês, mas quem quiser acompanhar é o Singular Underline Project, e muito em breve a gente vai estar apresentando, essas apresentações que a gente faz são gratuitas também, mas a gente está fazendo mais para instituições, para essas coisas. Mas a gente vai abrir uma, acredito que ainda esse ano, para o público em geral. Legal. Então, quem tiver interesse, acompanha lá, que em breve a gente deve estar anunciando quando é que a gente vai fazer a apresentação. Coloca no chat, o Maia, para o pessoal do Singular, quem quiser seguir. E aí, falando disso, a gente já falou sobre dificuldades, sobre como é que foi chegar aqui, e tudo que a gente pensava e como é que aconteceu e tudo mais. Eu acho que tem um assunto muito importante que a gente tem que falar aqui, que nós todos achamos que isso faz total diferença, que é network. A gente sabe que network também no Brasil é muito importante, mas, gente, aqui na Irlanda eu senti isso tão forte e tão necessário. E eu queria saber o que significa para vocês, o que significa network, como que aconteceu aqui para vocês, como ele acontece para vocês. Acho que a gente podia começar com a Jé, que falou primeiro ali. Eu acho que network com certeza me ajudou muito. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei estar no Brasil. Assim, a única vez que eu fiquei desempregada, eu me recoloquei uma semana porque eu já entrei em contato com toda a minha rede de contato, enfim. Agora, aqui na Irlanda, realmente, eu tive um pouco de dificuldade, mas em um dos eventos do E-Dublin, eu conheci a Carolina, se eu não me engano, e ela mencionou a questão do grupo. E o grupo realmente me ajudou, assim, a encontrar o caminho das pedras, porque eu também achava que, né, pelo fato de já ter trabalhado no Brasil, aí ter resolvido a questão do visto, seria muito fácil me recolocar. Só que nada como você conhecer pessoas da área para te ajudar a se recolocar. Isso eu acho que agora realmente é em qualquer lugar do mundo. Inclusive, a minha oportunidade na Accenture foi por eu ter feito contato com uma menina pelo LinkedIn. Eu já tinha mandado vários currículos lá, eles nunca tinham me chamado. E aí, calhou dessa pessoa ela ser brasileira. Eu não sabia que ela era brasileira, então que eu fiz o contato em inglês, né? Mandei, aí descobri que ela tinha feito o curso do Epic, que na época também eu tinha feito. Então eu vi que ela tinha feito, aí eu já meio que puxei uma conversa, eu falei, olha, eu vi que você fez o Epic também e tal. E eu não sabia que ela era brasileira, eu conversei com ela o tempo todo em inglês. Porque o nome dela não era nem um pouco abrasileirado, assim. E aí ela falou, olha, a gente está com uma vaga aqui em aberto, eu vou comentar, né, ao seu respeito para minha gerente, e aí qualquer coisa ela entra em contato. Então, para vocês verem que realmente o network faz toda a diferença, então eu acho que foi uma junção de várias coisas. O grupo me ajudou muito a direcionar qual caminho que eu deveria ir, no sentido por que tipo de vaga eu ia me aplicar, como eu ia me apresentar em entrevista, esse tipo de coisa. E aí calhou de uma brasileira, pelo meu contato network, eu sempre fui meio fuçada, acabou me indicando e eu consegui a oportunidade na Accenture. Então, assim, sempre que possível, tipo, eventos, procura grupo, enfim, todos os meios de fazer network, não necessariamente só na sua área, mas eu falo, quem está procurando emprego, precisa falar para as pessoas que você está procurando emprego. É aquele negócio, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não falar para todo mundo, às vezes vão ver uma oportunidade e vão falar, poxa, eu lembro que a fulana está procurando de emprego, então vou avisar. Então, qualquer network que você faz, não necessariamente só na sua área, é network. Então, eu acho que é o caminho para encontrar realmente a primeira oportunidade de trabalho e foi o que fez uma big diferença para mim também. Legal. A gente é um grande exemplo disso, né? A gente faz parte de um grupo, é um grupo de RH. Eu não sou de RH, gente, queria dizer, eu sou a intrusa do grupo, mentira. É que a minha área está atrelada ao RH, que é L&D, Learn Development, e aí eles me acolheram com todo carinho, principalmente Maia, me acolheram com muito carinho lá no grupo, e eu tô lá feliz da vida, e nossa, não saio por nada daquele grupo, acho que a gente se ajuda demais, né? Ô, Tami, e para você? Como é que foi network para você aqui? Como é que é isso? O que significa isso para você? Então, quando eu cheguei, que eu disse que eu me sentia um bebê grande, de 30 anos,
eu ter conhecido o grupo foi o primeiro abraço que eu recebi. Então, quando eu conheci o grupo, eu falei, ai, que legal, eu vou ter gente de novo para conversar, e ainda é de RH, meu Deus. Então, eu lembro que a primeira reunião que eu fui felizaça. E foi na primeira reunião que eu fui, foi quando a Jéssica falou que ela foi aprovada na Accenture. Então, foi bem legal aquela reunião. Então, assim, eu me senti assim, tá, agora eu voltei a construir, agora eu tô crescendo. Não sou mais recém-nascida. Então, foi muito, muito bom. E esse senso de comunidade me trouxe à luz, assim, um jeito de você criar network. Então, vamos lá, não é para ser falso. Acho que não é isso. Todo mundo vai perceber se você começar a criar amizade ali só para receber. Então, dá um pouco, né? Não custa nada, dá. Então, acho que o que o grupo me mostrou é que se você quer crescer, enfim, mas é claro, de forma natural, dá, se doa. E aí você vai receber também. Então, acho que eu sinto muito isso no nosso grupo. A gente se ajuda, se doa, né? Enfim. E aí, dessa questão de doação, era uma coisa que eu nunca tive no Brasil. Então, isso foi uma coisa que a Irlanda me trouxe. E aí, disso, saiu vários projetos. Acho que o da Maia é um. E tem um também que eu tenho, que é de mulheres empoderadas. Sim. E aí, esse projeto saiu disso também, de, poxa, vamos passar para as pessoas, por que não, né? Então, e aí eu percebi o quanto esse tipo de, vamos dizer, comunidade pode mudar a sua vida. Eu não sei, gente, de verdade, no Brasil não tinha, não sei se tem, tá? Mas hoje eu fico pensando assim, nossa, se eu for, sei lá, um dia que eu mudar de país, aí eu vou fazer um outro grupo de, sei lá, cozinhando naquele país. Você começa a pensar assim, gente, vamos criar, sabe, comunidade de vários assuntos, porque realmente, assim, o outro tem muito a te agregar e você também tem muito a agregar para ele. Então, eu acho que tudo é válido. Mesmo você não sendo uma pessoa falante, porque as pessoas são muito diferentes, né, Maia? Maia sabe muito bem de diversidade. Mas eu acho que se você se doar um pouquinho, você já vai começar a criar a sua rede, né, da sua forma, sendo falante ou não sendo falante. Então, eu acho que é muito importante e tem me impactado muito, muito mesmo. Eu acho bem legal quando você fala que sentiu uma criança e depois já sentiu que estava crescendo. Eu tive a mesma sensação. Depois que eu encontrei o grupo, eu pelo menos senti que eu saí das fraldas, sabe? Você sai da fralda. Sim. E aí você começa... E o que é legal, que a gente falou, foi no dia que a Jéssica disse que tinha passado na Accenture. Cara, quando a gente vê acontecendo com uma pessoa tão próxima, a gente fala, caraca, dá para acontecer comigo, né? Como a gente se inspira com aquilo. Sim. E Maia, conta pra gente sua percepção sobre o network, é bem massa também. E uma coisa que eu acho que é muito importante é você prestar atenção que network é network em tudo. A Jéssica estava até falando sobre isso. Mas para você ter uma ideia, porque a Jéssica compartilhou uma novidade dela no grupo, isso tocou várias pessoas. A Tami se sentiu inspirada. Tipo, para ela não estava fazendo nada, ela estava só, né, compartilhando a felicidade dela, dizendo, olha, consegui, deu certo. Ela não fez isso com a intenção de, olha, me toma como exemplo. Então, como é importante a gente prestar atenção que networking, você faz networking o tempo todo. Parem com essa ideia de que networking é um momento que você põe um terno e vai fazer, né, distribuir cartõezinhos, né, business cards. Isso não é. Networking é você o tempo todo. E eu vou dar um bom exemplo. Se alguém chegar aqui com um trabalho, por exemplo, vocês ficaram sabendo que tem uma vaga para uma vaga tipo advogado, alguma coisa legal. Alguém vai pensar em mim? Acredito que ninguém. Mas se a gente pensa assim, se eu penso que tem uma vaga de L&D numa empresa tal, para alguém comunicativa, imediatamente eu vou mandar aquela vaga para a Graziella. Imediatamente, porque eu sei que ela é o perfil daquilo ali. Então, quando a gente se expõe, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente é gentil, a gente consegue contato, a gente consegue, né, tá ali, ter closure. Então, você tem que se expor um pouco. Você pode achar a melhor maneira para você se expor, seja sendo gentil, vai fazer um encontro do grupo, faz um bolo e leva para todo mundo. Todo mundo vai lembrar de você como a menina do bolo, como a pessoa que fez o cafezinho, como uma pessoa educada que abriu a porta para você. Então, você vai deixando boas impressões nas pessoas o tempo todo. E é isso que faz com que as pessoas tenham conexões com você. Uma coisa que eu digo direto você vai para um evento,
um evento físico, infelizmente, hoje não está tendo mais, né, nesse ano. Mas você vai para um evento físico, para de pensar que você tem que fazer conexão com o speaker. Você tem que fazer conexão com todo mundo. Você vai para uma vaga de trabalho, tem 3 pessoas procurando emprego, aquela ali outra pessoa pegou. Mas tá todo mundo procurando. Quando você consegue uma vaga, você normalmente tem mais 2 ou 3 que lhe ofertam. Se você faz amizade com quem está procurando emprego também, você começa a ter mais informações, você começa a saber quem está conseguindo vaga, quem não está. Então, o segredo de morar fora, né? Ampliar a sua visão e networking é o tempo todo. Networking não é um momento que você põe um terno e vai entregar business card. Networking é o tempo inteiro, não é só com a pessoa que está lá no palanque, no palco, não é só tentar entrar em contato com a recrutadora, mas com quem está buscando emprego, mas com seus colegas, com o professor. Inclusive, todo mundo aqui na Irlanda precisa muito de referência. Então, como que você vai conseguir oferecer referência? Quem que vai dizer para um empregador que lhe conhece, que você é uma boa pessoa? Principalmente se você acabou de chegar. Então, fazer amizades é essencial e você se mostrar para as pessoas e fazer de tudo para passar uma boa impressão, né, de você. Claro que tem que ser uma impressão verdadeira, você tem que ser realmente uma boa pessoa, mas mostrar o seu melhor para quem está ao seu redor. Exatamente. Legal, obrigada, Maia. Gente, tenho só mais uma pergunta para fazer para as meninas. Se vocês tiverem perguntas para fazer, escrevam aí no chat, eu já tenho algumas aqui. Mas escrevam no chat que a gente vai perguntar aqui para as meninas, tá? Então, a gente está quase acabando. E a última pergunta, né, que eu quero fazer para vocês, mas eu queria mais que vocês deixassem uma mensagem, assim, de tudo que vocês viveram até aqui, talvez coisas que vocês gostariam de falar, que a gente acabou não abordando. Mas o que vocês gostariam de deixar como recado para as pessoas que estão assistindo, que pensam em vir para a Irlanda ou que já estão aqui na Irlanda, com relação a tudo que vocês viveram e aprenderam até aqui? Eu acho que eu falei isso, eu tenho uma frase que eu amo muito, eu não vou saber falar ela agora por completo, mas é uma frase que é do A Procura da Felicidade, do Will Smith, que para mim é um filme sensacional e ele é meio que baseado em fatos reais até do que acontece aqui na Irlanda, né? Então, assim, sempre que alguém te dizer não faça, você não vai conseguir, acredite que você vai conseguir. Tipo, junte todas as suas forças, todas as suas energias, que é possível. Então, assim, isso realmente eu senti muito, porque eu tive pessoas que me apoiaram, pessoas que não me apoiaram, e é possível, assim, é essa mensagem que a gente quer transferir hoje aqui. Tudo é possível quando você realmente tem determinação e realmente vai atrás. É lógico que nada vem de mão beijada, mas se você conseguir, se você tiver determinação, não tem como falar que não consegue. Eu vi esses dias no Classificada e eu fiquei tão triste. Um rapaz colocando, como é que tá na Irlanda? Devo ir, não devo ir? Gente, a gente não pode julgar, não pode falar pro outro se ele vai conseguir ou não, porque cada experiência aqui é única. Tem pessoas que vêm, que nem a Maia falou, às vezes em um mês. Eu tive amigas que eu preparei elas pro pior, digamos assim, falando, olha, vai demorar um tempo, e na primeira entrevista passou. Então, assim, não deixe de desanimar, sabe? Vai ter pessoas no caminho que vai dizer que você não vai conseguir, mas não tome isso como verdade. Acredito que tem dentro do coração de vocês, porque foi o que eu fiz e é realmente possível. Obrigada, Jé. Olha, eu poderia falar um monte de coisa aqui, mas assim, é muito do que a Jéssica falou. Eu acho que se você tem um desejo no seu coração, isso não só para intercâmbio, para qualquer coisa. Se você passa uma noite e aquela vontade insiste, se passa um mês, se passa um ano, aquilo realmente ainda continua ali, ainda continua aquele desejo, é porque você realmente quer, realmente é um sonho seu. Então, assim, se planeje, já não faz igual eu fazia, né? Muitas vezes eu ainda faço. De já falar, não, impossível. Coloca o possível e vai. E tenta. Não custa tentar, né? O máximo que vai acontecer é você ver que realmente não deu certo, mas tenta. Acho que muitas vezes a gente para no tentar, sabe? A gente nem tenta. Porque o medo é tão grande e a certeza que não vai dar certo é tão grande. Então, assim, vai e faz, que vai dar certo. Que mais? Se você que já decidiu, está se planejando para vir para a Irlanda, pensa e vem com a cabeça aberta. E, assim, aqui é muito bom.
Mas eu não vou dizer que é melhor que o Brasil. Eu não posso dizer isso, gente. Acho que não sei nem se meu marido concorda comigo. Mas eu sempre falo para as pessoas, a Irlanda não é melhor que o Brasil, ela é diferente. Eu gosto das diferenças que tem na Irlanda, por isso que eu tô aqui. Mas não é a melhor, não vai ser um mar de rosas. E uma coisa que eu aprendi, né, também, é que eu tinha um preconceito na minha cabeça de que eu sempre pensava assim, eu tenho que ficar pensando aqui, eu preciso estar disponível com a cabeça aberta para ter um subemprego, preciso estar disponível com a cabeça para ter um subemprego. Aí, legal, vamos fazer o currículo para o subemprego. Quem disse que o subemprego me queria? Só porque eu sou formada? Só porque eu tenho 10 anos de experiência em RH? Quem sou eu? Então, isso foi uma das coisas que me quebrou, sabe? Eu achava que qualquer um ia me dar um emprego de garçonete. E não é bem assim. Você realmente é uma pessoa nova ali, sem contatos, não conhece ninguém. Então, vem com toda essa humildade e começa de novo. Tem muita gente que fala isso, né? Quando chega na Irlanda, a gente acha que a gente deu alguns passos para trás. Só que quando você dá o próximo para frente, é um super passo, é um pulo, Super né? Na verdade. passo, é super. Né? É um Então, impulso. é um impulso. Mas é isso mesmo. Então, fica essa mensagem aí para vocês. Legal. É só abrir a primeira portinha, né? Que é igual todo mundo fala. Se abriu a primeira portinha, aí o negócio vai. Maia? E eu queria falar o seguinte, que é difícil. A Jéssica estava falando que não deixa ninguém dizer isso, e eu concordo totalmente com o que ela falou, mas eu quero dizer que é difícil. Porque quando você está aqui, parece que a grama, todo mundo é bem verdinha e a sua não. Sabe? Parece que só é difícil para você e que é impossível, que você tem que voltar para o Brasil. Mas não desiste, porque é difícil para todo mundo, e é difícil de formas diferentes. Então, para algumas pessoas é psicologicamente muito difícil, alguma coisa, para outras é fisicamente muito difícil. Para mim foi fisicamente muito difícil fazer trabalhos, o subemprego, né, que a gente chama. Para mim foi quase impossível. Eu quebrei meus calcanhares, para quem não sabe, eu tenho os calcanhares danificados, meu pé ele fica roxo, grandão. Tudo desses trabalhos que eu cheguei a fazer. E eu conheço várias pessoas que sabe, trabalham há vários anos e nem pensam em mudar. Gostam de fazer subemprego mesmo. Por essa história de subemprego não, né? Desses trabalhos de cleaner ou de bar, por várias questões. Então, assim, o processo é difícil em tamanhos e formas e situações diferentes. Então, não desista quando você vê dificuldade. Quando você vê dificuldade, tente abrir um pouco mais, ser mais flexível, ver as outras opções. E se o melhor para você for voltar para o Brasil, se for para ir para outro país, por que não, né? Eu acho que o melhor é como a Tami estava falando, não tem esse negócio do que é melhor. Se o Brasil é melhor, se a Irlanda é melhor. Depende da referência, depende de quem, né? O que é melhor? Ser magro ou ser alto? Então, assim, são duas coisas diferentes. Não tem como você escolher uma coisa ou outra. São duas coisas diferentes. Você tem que escolher o que é melhor para você naquele momento. E nós nem somos o mesmo. Né? A Maia de 2012 não é a mesma Maia de hoje, que não vai ser a mesma Maia daqui a 10 anos. Então, tudo muda e eu acho que é importante ser flexível. Então, se eu puder deixar uma mensagem, acredite em você e tente aumentar o seu networking para que isso lhe ajude, de certa forma, a entender o mundo à sua volta. E o que a gente está tentando fazer aqui é ajudar vocês a entender o mundo à volta e a experiência daqui. Obrigada, meninas. Adorei estar aqui com vocês. Eu tenho algumas perguntinhas rápidas aqui do pessoal que está assistindo. Acho que a primeira que foi feita já foi respondida. Foi a Fernanda Lira, que escreveu. Eu gostaria de saber a área que vocês trabalham, como foi o processo para conseguir emprego na área de vocês. Eu acho que a gente conseguiu responder, né? As meninas são a maioria da área de RH, a Tami, que é mais de L&D como eu, mas também tem experiência na área de RH por muito tempo. Então, as meninas trabalham nessa área. E o processo, gente, cada uma teve o seu aí, que elas foram contando, mas acho que o X da questão foi o network. Né? Acho que o X da questão é esse. Aí tem uma outra pergunta aqui, que foi a Flávia que me fez, que ela diz o seguinte: vocês fizeram algum curso aqui na Irlanda antes de conseguirem a primeira recolocação no mercado irlandês? Essa pergunta a gente não fez para vocês. E aí? Eu fiz vários.
Na verdade, assim, eu tive a minha primeira entrevista, o meu feedback, eu sou muito grata porque eles me deram um feedback falando justamente isso, para eu fazer um curso, aprender o vocabulário, porque eu acho que para mim, no começo, o que foi mais difícil era conseguir me expressar e falar tudo que eu fazia em inglês, numa outra língua. É difícil, é muito difícil. Então, na época me indicaram, eu fiz o CIPD, mas na época que eu cheguei na Irlanda, eu não tinha conseguido entrar na turma, porque começava em março, e eu voltei da Itália no final de março, então eu não consegui. Mas para a oportunidade que eu estou hoje, que aí eu mudei para RH, eu acredito que fez diferença. Então, eu acho muito importante, né, dependendo da área, a pessoa buscar cursos para se recolocar. Isso com certeza ajuda até de você se sentir mais confiante numa entrevista, aprender o vocabulário, fazer o network, porque esse também é um outro ponto-chave. Você vai estar se conectando com pessoas na área, profissionais, enfim. Então, eu acho imprescindível a pessoa fazer e conhecer um pouco, porque, por exemplo, o RH tem recrutador, então tem muita coisa envolvida com GDPR, enfim, que eu não fazia ideia do mundo. Então, eu tive que estudar para realmente ir bem nas entrevistas, né? Então, eu acho que cursos é sempre válido fazer, na minha opinião. Eu acho que ele só dá uma pincelada aí, uma coisa que vocês já falaram para mim, várias vezes a Maia fala muito disso também, que o legal de você fazer um curso na sua área, né, aqui na Irlanda, ou em qualquer país que você venha morar, é você começar também a entender a cultura do lugar, né? A cultura do país, porque muda completamente, e acho que é uma forma de você entrar nesse mundo, né? E aí, Maia? Para mim, assim que eu cheguei, tive que fazer 3 anos de inglês, né? Então não dava para fazer muita coisa. E aí estava fazendo subempregos e tal. Eu comecei a trabalhar com tecnologia, suporte técnico de TI, por conta do português. Então o português acabou me abrindo a primeira porta. Quando eu estava trabalhando já com TI, eu comecei a fazer várias coisas na área de TI. Até eu descobri que eu não queria trabalhar com TI pro resto da minha vida. Foi quando, aí eu vou dizer o que é que eu fiz. Eu me matriculei para um curso para o CIPD e eu coloquei no meu CV CIPD iniciando em março do próximo ano. E comecei a mandar o CV assim, dizendo que eu ia fazer em março do próximo ano, deu certo, fui trabalhar para a Microsoft. Legal. Eu também fiz isso. O meu também, eu consegui minha primeira oportunidade antes de eu começar a fazer o CFD, mas eu acho que essa segunda me ajudou pelo fato de eu já ter o CFD, com certeza me ajudou. E você, Bom, Tami? eu ainda estou na fase do inglês. Na verdade, vamos dizer, migrando. E aí eu vou começar a fazer, não sei, ainda estou analisando alguns cursos, talvez CIPD ou alguma pós-graduação o ano que vem. Então aí estou na migração. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas uma coisa que eu talvez me arrependo um pouco foi eu ter renovado a segunda vez um outro curso de inglês e não ter feito o English for Business, para atender um pouco de vocabulário. Então, eu não sei, mas assim, por exemplo, se eu tivesse que voltar atrás, uma coisa que eu faria diferente, eu acho que em vez de eu ter renovado uma segunda vez o inglês, para ver só gramática, enfim, que é a coisa que a gente aprende no dia a dia, eu teria feito o English for Business. Eu acho que teria me ajudado mais a ter um vocabulário mais avançado, digamos assim, na hora de procurar uma oportunidade. Não sei qual a opinião de vocês. Eu acho que depende muito do seu nível de inglês, né? É muito pessoal, depende de cada um. Sim, eu você pode por fazer exemplo, essa parte do upper, né? Sim, sim. Eu tô numa etapa que ao invés de eu também acho que isso, eu não preciso mais de curso de inglês com gramática, mas eu não faria o business, eu já faria um curso na minha área, entendeu? Sim, Que aí ele já vai trazer, já vai Acho. me agregar as duas coisas, pelo menos é o que eu tô pensando em fazer agora, espero que dê certo. Mas eu, por exemplo, eu fiz os últimos 6 meses de preparação para o IELTS, e eu nem ia prestar IELTS, entendeu? Então eu falo, isso é uma coisa que vale a pessoa avaliar também. Então, dependendo assim, se você não tiver, é claro, o IELTS é bom se você for fazer master, essas coisas, eles exigem um IELTS. Mas no meu caso, eu já tinha definido que eu não ia fazer uma outra pós-graduação ou master aqui. Então, eu acho que, assim, todo curso é válido, e eu acho que eu já conheci muitas pessoas que falaram que o English for Business é muito legal para te dar um vocabulário mais estendido do inglês, que eu acho que também me pesou um pouco quando eu comecei a procurar emprego. Legal. Boa dica aí, pessoal. Bom, e como a gente eu faria o curso também. Desculpa, quer falar, Maia?
Não, só dizendo, eu faria um curso também. Eu acho que o curso lhe força a ler e a falar de uma maneira mais rebuscada. Sim, sim, eu acho que eu também faria. Como a gente está aqui para ajudar a comunidade brasileira, tem uma colocação aqui da Fernanda Lira que eu achei bem legal. Ela diz o seguinte: quero dizer que vocês são maravilhosas. Obrigada, Fernanda, você também é. Um beijo. Estou aqui, estou até mais inspirada. E ela pede um favor para a gente. Eu gostaria de pedir um grande favor. Eu estou desenvolvendo a minha dissertação para a faculdade e o tema é sobre a liderança. Eu preciso de 5 profissionais de RH para fazer uma entrevista com perguntas abertas. Caso vocês tenham disponibilidade, please help me. Até agora ela só tem uma pessoa para entrevistar. Desculpa estar pedindo aqui, mas eu estou muito desesperada. Então, bom, o pessoal está aqui. Contata diretamente, Fernanda, o pessoal, né? Você tem aí o nome das pessoas, manda uma mensaginha lá no Facebook, Instagram ou LinkedIn, como você preferir. Eu tenho certeza que o pessoal vai te ajudar, sim. Boa sorte aí na sua dissertação. E uma última pergunta para a gente fechar aqui com chave de ouro. Meninas, tem alguma escola voltada a RH que vocês indiquem? Nossa, eu tô querendo essa indicação. Eu não fiz curso na NCI. Oi? Eu não fiz curso, mas todo mundo fala muito da NCI, né? NCI. Que tem vários cursos. O que eu fiz foi na Dorsey College, porque era a única que começava no início do ano e eu queria começar já em fevereiro ou março. E tinha uma colega da Microsoft que também fez comigo, Carol. Então a gente acabou fazendo lá por conta que começava no início do ano. Mas todo mundo fala muito da NCI, que tem uma boa reputação e o preço não é tão caro. Porque se você for para as melhores universidades da Irlanda, tipo UCD ou Trinity College, é muito caro mesmo. A UCD está com um curso agora que tem um preço bem legal para RH, porém não dá a certificação do CIPD no momento. Não sei se nos próximos anos isso vai mudar. Então, se você quer um CIPD, NCI no momento é o que mais recomendo. Legal. Eu fiz a Dorset também, então eu não sei falar, eu não sei falar da NCI. Mas eu gostei da Dorset. Legal. Foi bem simples, bem simples, mas o preço foi mais barato. Foi barato, era o que eu podia fazer, dividir igual o Casas Bahia, pagando em... Eles dividem igual o Casas Bahia, literalmente. Mas eu acho que a NCI também divide. A minha opção pela Dorset nem foi por conta do valor, apesar de ter sido relativamente assim, o precinho foi bem melhor do que a NCI. Mas foi mais por conta do que eu queria, né? O desespero. Eu já tava botando o CV que eu tinha, que eu tinha um CIPD. Eu gostei porque dá uma base legal também de como funciona aqui na Irlanda, né? Eu acho que para quem quer entrar na área de RH, tem que ter o CIPD, porque aqui é muito, na minha opinião, é muito diferente do Brasil. Então, é meio difícil a gente entrar sem conhecer um pouco como é o mercado aqui. E eu acho que o curso ele dá muito business English, né? No que você estava falando, dá muito vocabulário. Sim. Então, esse era um dos pontos que eu queria. Eu queria saber ir para uma entrevista e saber o que responder, sabe? E saber. Então, foi muito bom saber da estrutura de RH, como é que é dividida, o básico do que eles estavam esperando. Então, um diploma ou um Word, né? Um certificado no CIPD em RH, ele vai ser bem básico. Você não vai sair de lá ninja em RH, não. Você vai sair de lá sabendo da estrutura básica e tendo um mínimo de experiência em cada coisa. Mas vale a pena, vale muito a pena. Legal. Eu recomendo também. Tem uma última pergunta. Eu vou fazer um comentário de alguém que está de iPhone, que eu não sei quem é. Mandou assim: adorei a live. Saio mais inspirada e motivada. Estou na minha segunda semana no CIPD da NCI. Legal, obrigada pela dica. E aí, a Ione falou o seguinte, que ela aproveitou o tempo de lockdown para fazer alguns cursos para melhorar o CV. Mas, com a necessidade surge, ainda não viu resultados, né? E quer saber o que a gente acha sobre esse voluntariar de 2 a 3 horas para trabalhar gratuitamente para uma grande empresa aqui na Irlanda. Vocês acham que seria legal arriscar? É isso que ela está perguntando. Eu sempre acho que voluntariado vale muito a pena. Eu consegui meu emprego atual arriscando um estágio não remunerado. Eu acho que vale muito a pena. É difícil conseguir. Sim, não sei quanto é a abertura, porque tem outras coisinhas no background, né? Não sei quanto é a abertura das grandes empresas para fazer trabalho não remunerado, mas não custa tentar. Tem websites, né, que você pode procurar trabalho não remunerado. Tem alguns.
Sim. Legal. Se você tiver, inclusive, puder indicar, a gente agradece. No próprio LinkedIn, às vezes eu vejo, se você colocar voluntariado, aparece voluntários, sei lá, contratando para alguma área. Principalmente, eu acho que para quem... A gente falou muito disso na primeira live. É bom depois a gente compartilhar também o link. Para quem, principalmente nesse momento de lockdown e tal, é legal você colocar algo diferente no seu currículo, né? Principalmente questão de voluntariado. Porque você está fazendo algo para ajudar ainda mais a comunidade. Enfim, isso vai ter um peso no seu currículo com toda certeza. O difícil é realmente achar as empresas que abrem espaço para isso, né? E voluntariado, eu sei que é uma outra situação dessa pessoa que está perguntando, mas voluntariado não necessariamente precisa ser com empresa formal, pode ser qualquer coisa que você esteja criando. Então, aqui, por exemplo, essa ação das meninas aqui, se elas colocam isso no CV, fica muito mais bonito, fica muito mais rico. Então, às vezes, se você conseguir criar alguma coisa, exatamente, ajuda, com certeza aqui, ajuda. Com certeza é um voluntariado e ajuda muitas pessoas, né? Esse é o nosso intuito aqui. Gente, vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a presença de todo mundo, principalmente a presença das meninas. Tami, obrigada por mandar. Eu ia fazer isso, mas obrigada por mandar. A presença das meninas que foram entrevistadas hoje. Maia, obrigada de coração por estar aqui com a gente e contar a sua história. Tamires também, sensacional. Jéssica, obrigada. Cada uma com a sua particularidade, que eu tenho certeza que inspira sempre quando a gente escuta essas histórias. De verdade, gostaria de agradecer. E obrigada a vocês, pessoal, que está aí assistindo. Quero agradecer o grupo, que também ficou nos bastidores hoje, mas ajudou muito para essa live acontecer. Cada um fez um pouquinho aí, cada um se ajudou. Algumas pessoas, infelizmente, não puderam estar aqui com a gente. E a Tami mandou aqui no chat, gente, o link da nossa pesquisa de satisfação. Então, por favor, responda a nossa pesquisa. É rapidinho, são perguntas muito rápidas. É só colocar lá, clicar na resposta. Não é nada longo. Para a gente saber o que mais vocês querem ouvir, o que mais que a gente pode fazer para ajudar vocês, porque a gente está aqui com esse intuito. A gente se reúne toda semana, praticamente, para conversar sobre temas que a gente pode desenvolver, que podem ser interessantes para vocês e para a gente poder ajudar cada vez mais a nossa comunidade aqui. E, finalizando, não esqueçam que essa semana é o nosso Instagram, então segue a gente lá no Instagram. A gente tem também o nosso LinkedIn, que o Jura colocou aqui, que eu vou achar onde é que tá, eu vou colocar o link para vocês. Temos o LinkedIn também, então segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e também temos o Twitter, então segue a gente lá. Então, tô mandando não esquece do sorteio, só reforça do sorteio. Exato. E aí, então, essa semana a gente vai ter o sorteio lá pelo Instagram, então as regras são ter participado da live, consequentemente responder a pesquisa de satisfação, marcar um amigo lá nos comentários e curtir as páginas, tanto do Café Virtual quanto a página da Candy Maia, que vai estar lá disponível para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigada de coração. Beijo. Até a próxima. Até o mês que vem. Beijo. Tchau, gente. Gente, alguém consegue tirar o print screen aí com todo mundo, com o rostinho de todo mundo? Eu não sei quem consegue. Quem puder liberar aí a câmera, pra gente ver os rostos de todo mundo. Pra gente poder tirar um... Pessoal, não sejam tímidos. Cadê o Juraci? O Juraci, liga essa câmera. Ele foi... O Juraci pelo menos tem a foto. Amanda, tô vendo. Vanessa. O Juraci, a Janaína... Ives. Lohan tá ali. Joana. A Daniela. O Jura vai ter que ser a foto dele, porque ele não tá ali nesse momento. Quem consegue tirar, gente? Eu não consigo. Eu vou parar aqui de gravar.